Vou mostrar pro público do SBT Rio, agora, nesse exato momento, a bola. Atenção, porque a bola já chegou aqui. Dácio, mostra lá, olha lá, o símbolo da Sul-Americana, a data do jogo, né? Os escudos dos finalistas, Santos e Palmeiras. A bola oficial da Libertadores já está aqui. E eu, no momento, sou, portanto, minha querida Isabelle Benito, o dono da bola, não é, Isabelle? Olha pra cá, olha com quem está a bola. A bola está comigo, portanto, o dono da bola sou eu. Eita, Daniel Perafirme, deixa eu falar uma coisa pra você. E aí a gente tá vendo o gramado verdinho. Tu que entende bastante de futebol, a gente tá vendo ali o tio, ó, medindo... Oi, aí atrás de você. Tio tá medindo perna por perna, assim, ó. Ô, Dani, fala pra gente. Tudo preparadíssimo. E o gramado, aparentemente, daqui tá perfeito. Tá um tapete, né? Olha só, minha amiga Isabelle Benito, vou mostrar pra você agora o gramado. Veja que o careca sou eu. Eu estou careca. Mas o gramado não. Por favor, Dácio Júnior, mostra lá. Gramado verdinho, tapete da realeza é verde, como tá naquela música do Skank, né, da partida de futebol. A Confederação Sul-Americana, Conmebol, assumiu a gestão do Maracanã de alguns dias pra cá, justamente por causa disso, pra preparar o palco da grande festa, inclusive dar um choque de ordem no gramado, que tava um pouco careca, tava meio castigado por causa das partidas do Campeonato Brasileiro por aqui. Então, o gramado tá sem ondulação nenhuma, sem buraco nenhum, bonitinho, prontinho, e agora estão sendo colocadas as redes, as estruturas móveis aqui atrás do gol. Vou pedir pro Dácio mostrar. Já tá mostrando. Olha lá, tá vendo o carrão que o patrocinador vai oferecer para um dos jogadores aí que mais se destacarem em campo. Agora que botaram aquele carro lá em cima, foi um parto para subir com aquele carro lá em cima. A gente tem lá do outro lado o banner com os patrocinadores da Conmebol, né? Ali o pessoal que patrocina a Libertadores da América. Eu vou voltar aqui para a imagem para abrir o nosso telão aí, né? Para bater papo com o pessoal que apresenta aqui o SBT Esporte Rio, meu amigo Cazé, meu amigo Pedro Certezas e também a Fernandinha Maia. Vamos mostrar aqui, né, a bola para a Fernanda Maia. Fernanda, olha aqui, você bate um bolão com essa bola? Acho que com essa bola não existe jogador ruim, hein, Fernanda? Boa tarde. Não, nem com esse gramado lindo aí do Maracanã. Eu sei bem, sabe fazer o quê? Calibrar essa bola. Sabia que eu já calibrei muito essa bola? Tem que calibrar, Daniel, a bola antes dela rolar para todo mundo ver. São mais ou menos 8 a 10 bolas em campo, né, para uma final como essa. E a gente que é gandula, eu me concluo para sempre nessa, a gente tem que calibrar. Você já calibrou tua bola aí, Daniel? Que daqui a pouco a gente está ao vivo falando dessa final, falando do Flamengo que enfrenta o Grêmio e tudo mais. E também Neymar, né, que não gosta de acordar cedo, igual o Casimiro. Né, ô Daniel? Epa! Verdade. Pois minha amiga Fernanda Maia. O que eu quero saber com o Pedro Certezas é o seguinte: se o Botafogo jogasse com essa bola, possivelmente o Botafogo jogaria melhor, não estaria na lanterna do Campeonato Brasileiro, porque essa bola aqui até perna de pau joga bem, hein? Olha, Daniel... Não se engana não, Daniel. Essa bola é muito redonda para os jogadores do Botafogo, Daniel. Eu acho que teria que ser uma bola meio triangular para os caras de repente conseguirem fazer alguma coisa. Não se engana, não. Olha só, a gente está mostrando agora o campo para mostrar justamente como o Maracanã há muito tempo a gente não via, né? Quem acompanha futebol aqui no Rio de Janeiro sabe que por causa do grande número de jogos, uma temporada longa, uma administração conjunta de Flamengo, de Fluminense, o gramado do Maracanã estava muito castigado. Agora, o Casimiro, fala comigo aqui. Há muito tempo a gente não via esse gramado tão bem cuidado. Qual é a grande dificuldade que as nossas autoridades aqui do nosso futebol têm em manter esse gramado assim, hein? Eu tava conversando com a Fernandinha aqui antes de entrar no ar, cara. Por que a gente não tem esse gramado? Porque é difícil de fazer isso. Obviamente que a gente tem dois times que jogam bastante no Maracanã. O gramado não tem esse período, não tem esse tempo, né, para dar essa revitalizada. Mas, vamos ser sinceros, eu acho que falta profissionalismo, sabia, Daniel? Porque... não é possível que a gente não possa manter um gramado com qualidade para o Campeonato Brasileiro, um gramado com qualidade para o time do Flamengo, por exemplo, que é um time que tem muita qualidade técnica e um gramado bom faz muita diferença.
muita diferença, ainda mais para um time com qualidade técnica superior, que é o time do Flamengo. Então, acho que falta tudo, falta cuidado, falta planejamento, falta profissionalismo, e que sobrou aí para essa final de Libertadores. Vamos ver se pelo menos essa reta final aí, os nossos clubes, os clubes que gerem o Maracanã, o Fluminense e o Flamengo, conseguem manter esse gramado bom. É importante para essa reta final. É que a gente não tá falando, né, Cazé? A gente não tá falando de fazer uma obra no Maracanã. Não. É manter o gramado do Maracanã, que é um estádio, absurdo, dos maiores do mundo. Também não é... tem que ser um tapete. Irmão, só manter tranquilo. Só isso. A gente já viu gramados vergonhosos aí, né, Fernandinho? A gente já viu coisa... areia. É muito mais normal a gente ver um gramado que não está cuidado do que no Brasil um gramado tapete, como a gente fala, né? E talvez isso seja também pela dificuldade do número de jogos que a gente tem no nosso calendário e, às vezes, num estádio. Aí o Maracanã, por exemplo, recebe Flamengo e Fluminense no calendário brasileiro. Então é um pouco cruel também para o gramado. Ô, minha amiga Fernanda Maia... Fernanda Maia, voltou pra mim, é isso? Vem cá, meu amigo. Olha só quem já está aqui ao meu lado, né? Nós estamos ambos sem máscara, todo mundo fez o exame do PCR antes de entrar aqui no Maracanã. Exigência, né? Aquele cotonetão, por isso nós estamos sem máscara. Theo José, eu. Theo, mais uma final de Libertadores, você tá ao vivo aqui na SBT Esporte Rio. Qual é a sensação de participar desse mega evento, essa mega cobertura que o SBT tá chegando aí, com cobertura exclusiva para todo o Brasil? É diferente de qualquer uma, né? Até aqui, ó, a bola do jogo, ó. 30/1/2021, e aí a gente tem Palmeiras e Santos. É uma emoção diferente porque a gente está numa final no SBT, né? Para os mais jovens, o SBT ele foi o responsável pelas grandes transmissões da Copa do Brasil ali nos anos 90. O SBT foi o responsável pela mudança de transmissão de automobilismo na TV brasileira com a Fórmula Indy a partir de 95. E nós estamos aqui nesse final de semana, no sábado, para fazer realmente uma transmissão histórica, uma transmissão com uma audiência monstra, com uma equipe gigantesca que está falando aqui do Maracanã desde ontem e com muitas novidades. Então, uma cobertura que uma final de Libertadores nunca teve numa TV aberta. E com dois times de melhor campanha, né? O Palmeiras só tomou 2 gols, não é isso? Quer dizer, briga de cachorro grande. O Palmeiras tem 32 gols, é o segundo melhor ataque, 1 gol só atrás do River, pode ser o melhor ataque. O Palmeiras em 12 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Santos em 12 jogos tem 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Palmeiras tomou 6 gols e a defesa menos vazada juntamente com a do Boca. Então são os dois grandes times. Há muito tempo que a gente não via isso. As melhores campanhas na final. Di Marinho ou Rony Rústico? Pela história dessa Libertadores, eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que vai dar Rony Rústico. Atenção, polêmica. Theo José cravou, Rony Rústico. É nesse duelo. Agora, no jogo, a minha torcida é para um grande espetáculo. E pro SBT fazer bonito. Meu amigão, valeu. Obrigado, Deus te abençoe. Eu sou muito seu fã, acompanho você desde que eu era pequeno, cara. Não tô tão velho assim, não. Ô, Fernandinha Maia, o negócio é o seguinte, obrigado aqui. E aproveitando a presença do nosso querido Theo José, deixa eu falar agora um pouquinho, rapidamente, do Flamengo. Na tua opinião, o Flamengo ainda tá na briga do título? Tá na briga do título. Mas tem que jogar mais bola, né? E por falar em jogar mais bola, hoje joga diante do Grêmio, a reportagem você vê agora. O Flamengo terá pela frente um Grêmio em 6º na tabela, mas abalado com a perda de 11 jogos de invencibilidade para o maior rival. O tricolor gaúcho foi derrotado no clássico contra o líder Internacional por 2-1. Após a derrota para o Atlético Paranaense, aumentou a pressão em cima de Rogério Ceni. Suas decisões na hora de escalar e fazer mudanças no time continuam sendo criticadas. Em 4º lugar, com 55 pontos, o Flamengo está a 7 do Inter. O rubro-negro deve ter apenas uma mudança em relação ao último jogo. Após suspensão, Bruno Henrique volta ao time e Vitinho fica como opção no banco de reservas. As duas equipes entram em campo nesta quinta, às 8 horas da noite, em Porto Alegre. Volta pra mim, Diego. Tá, vou voltar pra mim, eu vou passar pro... Vamos
vamos lá com a Fernandinha Maia para falar a respeito de Flamengo e Grêmio. Quer dizer, ô Fernanda, mais do que nunca é o que tá no hino do Flamengo. Vencer, 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 porque senão realmente a briga do título e também a situação do Ceni ficam bem feias, hein, Fernandinha? A situação do Ceni mais que a briga pelo título, mas também. E eu falo aqui, Casimiro, e a gente sempre comenta isso, da distância que o Flamengo tem pela liderança e como que há essa expectativa em torno de todos para o Flamengo ser um postulante ao título e ser talvez o único que brigue com o Inter hoje. E isso é engraçado, porque tem muitos torcedores do Grêmio pedindo para o Grêmio botar um time ruim para perder para o Flamengo, porque acham que só o Flamengo pode tirar esse título do Grêmio, não é? do Inter, não é isso, Casimiro? Só que, se você olhar a tabela, o Grêmio vencendo hoje o Flamengo, ele depois fica a 1 ponto do Flamengo. Então, assim, é meio sem sentido matematicamente, mas o futebol é uma loucura, né, Casimiro? Pois é, assim, o problema, Fernandinha, é que foi o que eu falei ontem, o Grêmio não pode relaxar, porque o Grêmio tem uma briga também pela vaga da Libertadores que não está garantida. O Palmeiras, por exemplo, pode perder a Libertadores e pode focar completamente na Copa do Brasil. O Palmeiras pode ganhar uma Libertadores e depois relaxar na Copa do Brasil ou ir com força máxima para os 2 jogos e o Grêmio ficar chupando o dedo. Não tem o que fazer. O Grêmio tem que brigar pela vaga da Libertadores. Não pode dar esse mole. E esse jogo, Fernandinha, tá com a cara de empate. Sério? Pode falar, tá com uma cara de empate, tá com uma cara de que hoje, de fato, o Flamengo, eu acho que até por mais otimista, vai dar adeus para essa briga. Na minha opinião, hoje, o Flamengo, com o futebol que está jogando, com o técnico que tem, a atual situação, não briga mais pelo título. O Rogério Ceni não faz escolhas normais, o elenco não está conseguindo jogar o seu melhor futebol, o Inter está cada vez se afastando mais. O Flamengo não liderou o Campeonato Brasileiro uma rodada sequer, até o Vasco liderou. A gente brincou com isso, mas é verdade. O Flamengo não liderou uma rodada. E eu vou te falar, o flamenguista sabe, o Flamengo teve muita oportunidade de assumir liderança, muita oportunidade de colar no Inter. Não conseguiu. O Flamengo, quando a Arrascaeta falou, e a gente comentou aqui, que o Flamengo não merece ser campeão, não é questão de merecimento, é que o Flamengo não está conseguindo ser campeão. O Flamengo não consegue. E tem outro, eu acho que o gremista mais fanático não vai querer perder esse jogo, mas não vai querer mesmo. Porque tem esse papel também do Renato, né? Exatamente, a rivalidade entre Grêmio e Flamengo, além de tudo, cresceu muito nos últimos anos. É como se fosse não é como se fosse, mas é uma espécie de Flamengo e Palmeiras que tem uma rivalidade que não é do estado, mas cresceu muito. Depois do Renato recusar ir pro Flamengo várias vezes, o Flamengo continuar investindo nele, o 5 que o Flamengo meteu no Maracanã. Então, acho que vai ser um jogo pegado de qualquer forma. Ô, Daniel, eu vou explicar um negocinho aqui pro pessoal que tá aqui com a gente todo dia, né, Dani? Que tem um negócio na TV que a gente não gosta, mas ele existe. É o chamado delay. E aí, quando tá um num lugar, outro no outro, Daniel, às vezes fica aquela cara de lâmpada de todo mundo, não é isso, Dani? Mas isso todo vai acontecer mundo hoje. Com risinho, cheio de risadinha. Mas tem uma coisa boa com o nosso amigo Delay, é que só a gente tá aí, Daniel, no Maracanã. E por isso que a gente tá vivendo um delay hoje, hein? É verdade, minha amiga Fernanda Maia. Delay que jogou no Fluminense, foi um grande jogador, mas delay em televisão e também em rádio não é uma coisa interessante. O delay é o tempo que demora entre a fala da Fernanda sair da boca da Fernanda e chegar no meu ouvido. E é assim que acontece por causa da questão técnica em qualquer televisão do mundo. Mas não importa, olha só, vamos mostrar de novo o gramado do Maracanã, porque eu quero lembrar a você, torcedor do Flamengo, a você também, Pedro Certezas, Cazé, Fernando, o seguinte, foi nesse gramado, não nesse todo reformado aí pela Comebol, mas foi aqui, no gramado do Maracanã, que o Flamengo enfiou 5 no Grêmio, naquele time do Jorge Jesus. E eu tô achando vocês num pessimismo danado. Eu quero dizer que eu, Daniel Penafirme Guimarães, esse é meu nome todo, eu acredito no Flamengo, eu acho que o Flamengo não está fora da briga do título e acho que o Flamengo vai brigar apesar do seu treinador. Apesar de Rogério Ceni, o Flamengo ainda vai brigar pelo título. Mas eu acho, Cazé, que eu sou o único aqui nesse programa que ainda acredita no Flamengo. Não, mas eu acho que não. Acho que a Fernandinho, certezas, coloca o Flamengo como posto título. Eu não coloco. Acho que eu sou o único que não coloca. Mas é porque essa questão do apesar do Rogério, Fernandinha, é muito sério, porque ele meio que escala, né?
Ele escala os caras. O Vitinho com o Rogério Ceni, Fernandinha, tem mais minutos do que o Gabigol. Que isso? Isso é verdade? Isso é verdade. Vou fazer o quê? mesmo? Ué. É sério? Vou fazer o quê? Não É sabia. sério. Aí é loucura. Tá colocando aí como postulante ainda? A gente tem também um momento, né, Pedro, que o Gabigol ficou machucado, ele ganhou um vermelho e ficou fora. Tem essas coisas também. Mas isso aí é muito assustador, não justifica, gente. né, Pedro? Isso aí só poderia ser aceito se o técnico do Flamengo fosse a mãe do Vitinho, pô. Só é o único. Ó, Gente, pelo amor de Deus. só para traduzir em números, 14 jogos de Vitinho, 10 de Gabigol. 623 minutos do Vitinho, 533 minutos do Gabigol. Ah, mas o Gabigol ficou machucado. Ah, mas o Gabigol que trocou de nome. Ah, mas o... Gente, não tem justificativa. Desculpa, mas não tem justificativa. É verdade. O Vitinho ter mais minutos que o Gabigol, como o Casimiro trouxe esse relato aí pra gente, não justifica. Agora, Pedro, Dani, a gente olhando assim, vê que na grande imprensa o Casimiro é um dos poucos que chegam e falam: não acho que o Flamengo é postulante ao título. O Flamengo, ele já está há umas 2 semanas falando isso aqui, Daniel. Acho que só o Casimiro que fala E o isso. Flamengo vai perder. Que horror. Mas é porque a galera fala, acho que eu tô, certo. que eu Parabéns, torço contra. então, ao Casimiro. Desculpa, vai, Daniel, vai, Parabéns, perdão. então, Vai, Casimiro, pelo posicionamento. delay, Ser cara. único não necessariamente é estar errado. Ser único é apenas pensar de maneira diferente de todo mundo. Deixa eu cortar rapidamente vocês aqui, porque nós vamos voltar a falar de Libertadores da América. Os 2 times já chegaram no Rio de Janeiro. Palmeiras chegou um pouco depois, o Santos chegou mais cedo, né? O Palmeiras foi direto pro hotel, o pessoal treinou agora pela manhã na academia do hotel, vai treinar à tarde no Engenhão. O Santos já treinou no centro de treinamento do Fluminense. A gente tem a reportagem aí para entrar na tela agora. Samba, suor e futebol. Nos arredores do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, torcedores do Santos deram um jeitinho de criar o clima carioca da final, com a temperatura literalmente nas alturas. Teve aglomeração para dar aquela força para o time minutos antes de embarcar para o Rio de Janeiro. Serviu para espantar o cansaço dos jogadores, que acordaram bem cedo para encarar uma viagem em 2 etapas, que começou no CT Rei Pelé, em Santos. O voo foi a bordo de um avião personalizado. Já na chegada ao Rio, que tranquilidade! Aqui os titulares se encontraram com a equipe reserva, que veio de Belo Horizonte, onde enfrentou o Atlético Mineiro pelo Brasileirão na noite de terça-feira. O Palmeiras também teve que entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco, em jogo adiado lá da primeira rodada. O resultado pouco importa. O que passava mesmo pela cabeça dos torcedores na saída da academia de futebol era a final da Conmebol Libertadores no sábado. O trajeto de 30 quilômetros até Guarulhos foi tranquilo. Um contraste com a chegada ao aeroporto de Cumbica. A despedida foi com muita festa. Não teve isolamento social e nem máscara. Se faltou cuidado, sobrou empolgação. O Palmeiras chegou ao Rio no fim da tarde e, a exemplo do que aconteceu com o Santos, o desembarque não poderia ter sido mais tranquilo. Esperando o time, somente a escolta e, quem diria, 3 torcedores fanáticos pelo Verdão. Palmeiras! 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 O André mora no Rio há 11 anos. Não tem segundo time, nada de torcer para Carioca. É fiel ao Palmeiras e fez escola os filhos Brian e Brenda. Toda vez que fala do Palmeiras me dá um frio na barriga. Eu não sei se vai perder, se vai ganhar, mas dá um frio. Se perder também vou ficar feliz, porque ele fez o melhor que pôde. Do Galeão, as 2 delegações tomaram o mesmo rumo, a Barra da Tijuca. Ficaram hospedadas em hotéis separados por 10 quilômetros de distância e com mais um detalhe em comum: a busca da glória eterna. Tá bom, Diego. Olha só, gente, a situação é a seguinte: as 2 equipes já em terras fluminenses, né? Digamos assim, tá todo mundo aqui no estado do Rio de Janeiro. O que a gente ficou sabendo, inclusive com o pessoal da Polícia Militar, e eu queria chamar a sua atenção, Fernanda Maia, para isso, é que a polícia está preparando para a parte externa aqui do Maracanã
um policiamento de dia de jogo, com público. Ou seja, vão fazer o fechamento das vias no entorno do Maracanã, Professor Eurico Rabelo, Avenida Maracanã, a Radial Oeste, vão fechar a partir de 2 horas da tarde e vai haver separação de lado por parte do JEP. Vão separar o que seria o lado da torcida do Palmeiras e o que seria o lado da torcida do Santos. Por quê? O jogo tem portão fechado. Obviamente, não vai ter comercialização de ingresso, entrada de torcida e tal. Só que espera-se que muita gente venha de São Paulo para dar aquela força para os times na entrada para o Maracanã, os ônibus das delegações. É uma final de 2 times brasileiros, São Paulo é aqui do lado, então vem muita gente, né, Fernanda? Vai ser um bonito espetáculo também do lado de fora e fica o nosso apelo aqui pro pessoal de Santos e Palmeiras. Gente, por favor, sem estresse, principalmente para nossa polícia aqui, né, Fernandinha? Vai ter gente aqui no Maracanã. De um lado a gente pede o sem estresse, né, Dani, para o torcedor de Santos e Palmeiras, que obviamente vai ter um ou outro, ou muitos ou outros, a gente não sabe ainda, mas quando você bota um campeonato para ficar em andamento e tem uma final, é difícil você segurar alguns caras em casa, algumas mulheres em casa tão apaixonados. Agora, então pessoal, a gente sabe, a gente vai trabalhar aqui com a realidade. A outra realidade Casimiro, como eu sempre elogio a Polícia Militar do Rio de Janeiro e o JEP, que para mim, em questão de segurança, de policiamento em estádios, é um dos melhores do país. A gente tem o JEP que já fez treinamento para outros locais quando a gente teve as 12 arenas da Copa do Mundo sendo feitas, porque o policial militar do Rio de Janeiro sabe sim lidar com o torcedor. A gente tem 4 grandes torcidas aqui no Rio de Janeiro, né, Casimiro? E a gente sabe que tem, infelizmente, violência uma hora ou outra, mas que ela diminuiu muito nos últimos anos, isso por conta do policiamento do Rio de Janeiro. Então, um beijo no coração de todos os policiais que trabalham com isso, um bom jogo no sábado, e eu tô muito segura em relação a isso, Casimiro. Principalmente ao redor do estádio, né, Fernandinha? Infelizmente, ainda acontecem muitos casos cada vez mais distantes, né? Então, você vê jogo no Maracanã, acontece algum problema na Ilha do Governador, alguma coisa assim, bem que foge um pouco do domínio. Mas é o que você falou, inevitável, né, Fernandinha? O torcedor vem, final de Libertadores. Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer, porque por mais que a gente fale, galera, contra as recomendações, com a risco de vida, mas, cara, é final da Libertadores. Não tem o que você vai falar. Quando o seu time vai voltar? Quando? Não tem o que falar pra você segurar essas pessoas. Não tem como. Realmente é muito... E ainda mais é perto, sabe? Não é a final da Libertadores em Caracas, na Venezuela, tá ligado? É aqui, é do lado. É a 5 horas de carro dos caras. Então, é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu acho que vai vir uma quantidade significativa de torcedor, viu, Fernandinho? Eu também acho. Eu acho que vai vir caravana, o torcedor vai ficar ali na porta. Aconteceu na Vila Belmiro, aconteceu no Allianz Parque, muito torcedor em volta. A gente sabe, né? Não tem o que fazer, não tá ligando pra pandemia, torcedor vem mesmo, vai aglomerar, vai ficar ali cantando, vai fazer ali o esquenta e não tô ligando. Pedro, um movimento de paixão. E aí o campeonato em andamento, chega a final dele, e numa competição tão importante como a Libertadores, você citou muito bem, Pedro, é a proximidade de Rio de São Paulo, isso vai facilitar. Mas eu também olho que se fosse um time argentino na final, isso também iria acontecer, Pedro. Muito. Também, mas agora vamos fingir que é Santos contra Palmeiras, onde foi o jogo do ano passado. Eu não sei se iria verdade. absurdamente, entendeu? Que são 2 times de um país que vão para um país aleatório e aí com certeza não entrariam no estádio. Não sei se iria muita gente. É outro país, é uma cultura que eles não entendem direito, não sabe como é que tá o comércio. Tem todo o esquema de entrar no país, é certeza. Você vai apresentar teste. Para entrar na Argentina, você tem que apresentar teste. Aqui os caras já sabem como é que tá o Rio de Janeiro. Os paulistas sabem que aqui tá muito legalizado, não tem o que fazer. A verdade é essa. E eles sabem, já tem onde ficar, sabem como é que funciona, sabem as coisas. E às vezes vem e vai, né, Pedro? Não, e eles vêm pra cá no Rio de Janeiro, vamos botar aí, 2 vezes por ano, mais ou menos, pra ver um jogo do Corinthians, um jogo do... Tá ligado? O jogo dos times dele. Quem vem de caravana no meio da pandemia, vem normalmente, pô. Exatamente. Não tem o que fazer. Então, eu acho que isso aí, a proximidade de Rio-São Paulo, que ainda mais, e, de novo, não é no Acre, é no Rio, é colado. Sim. Isso aí não tem como o cara não vir, é uma força na natureza. Você foi bem, Pedro, é realmente isso. Mas talvez a gente mexer com mais torcidas, tipo as torcidas da Argentina, pode ser até que seria um número maior do que até a nossa aqui do Brasil indo para lá. Mas, independentemente disso, o maior ponto mesmo é essa proximidade de Rio e São Paulo, como você citou, Pedro. E aí, Casimiro, a gente falou aqui do policiamento, que a gente tem no Rio de Janeiro um policiamento tão capacitado,
e a gente acredita que tudo vai dar certo. A gente vai trabalhar com a realidade, porque, Cazé, a gente aqui no SBT Esporte Rios só fala a verdade, não vão falar, não vai ter, vai ter, com certeza vai ter. A gente não sabe quanto, se vai ter 1 milhão ou 100. Não, a gente até pode fazer aqui tentar fugir da realidade, fiquem em casa. Gente, não tem o que fazer. O cara vai vir pra cá. O torcedor fanático maluco mesmo, Fernandinho, ele vai pegar o ônibus com a galera, já marcou, já tá tudo combinado. É carro, carro. Já tá. Você pode falar o que você quiser, Fernando, mas o cara já tá vindo pra cá. Mas tem hotel, não tem o que fazer. Se procurar direito, se o Botafogo fosse para a final de Libertadores, se o Botafogo fosse para a final de Libertadores, você descontrola, cara. Quanto tempo? É só você pensar quanto tempo a tia Leila está investindo no Palmeiras dinheiro para ir para a final de Libertadores, não consegue. Depois de 7 anos, está aí batendo agora na Libertadores. É um projeto, é algo demorado. Então, assim... Eu não sei qual foi a última final. Estou pesquisando aqui a última final de Libertadores do Palmeiras. Você lembra qual foi? Acho que foi 2000. Foi contra o Boca. 21 anos que os caras... Tem muita gente ali que nunca viu. E as pessoas que já estavam vivas, tem muita gente ali que não viveu. Mas estavam vivas, mas não viveram a final da Libertadores. O último título do Palmeiras foi em 99. Uma pessoa de 30 anos hoje, palmeirense, ela viu com 9 anos ali um Palmeiras, mas não entendia muito bem, era uma criança muito nova, e não viu direito o Palmeiras na final da Libertadores. Título nem se fala, né? Porque foi antes, exatamente. O Palmeiras tem um título na Libertadores, e essa é a 5ª final apenas. É a 5ª vez que ele vai viver esse momento. E não é campeão no Maracanã desde 67. Então, assim, há muito tempo o Palmeiras não levanta uma taça num estádio tão emblemático, Casimiro, como é o Maracanã, porque a gente que é carioca, a gente meio que acostuma com essa beleza do Maracanã, né? Sim. Mas o Maracanã, Casimiro, a gente tem noção do que é o nosso Maracanã? É outra parada. Eu vou te falar, Fernandinho, eu fico até um pouco ressentido, sabia? De ter uma final única de Libertadores e serem 2 paulistas na nossa casa. Eu também. Maior tempo do futebol. Não tem o que fazer. Eu também. Sabe uma parada? Por mais que a gente fala, não, mas essa rivalidade de paulista e carioca não é... Mas aí dá um negocinho no coração. Não. Ô, Pedro, me fala uma coisa. Você, se pudesse escolher hoje, para não estar sentindo essa questão, um beijo para todos os paulistas que assistem ao SBT Esportivo, um beijo para você que é paulista e está aqui por conta dessa final, dessa confusão que a gente tá falando aí. Um beijo para vocês. A gente vou te falar, Fernando. Eles não ficam ofendidos ouvindo isso, não. Eles ficam felizes. Saber que a gente está bolado. Além. Você tem que falar para os paulistas de Palmeiras e Santos, porque se tem alguém mais revoltado que a gente... É o paulista do Corinthians e São Paulo. Porque esses rapazes aí, irmão, essa galera aí mas, tá ô, Pedro, eu vou devolver pro Daniel, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Se você pudesse escolher, para não estar sentindo essa questão de uma final paulista ou o Flamengo na final, paulista, você escolheria? São Paulo é um lugar muito bonito, Fernando, olha só. São Paulo é a locomotiva do Brasil, PC. O Daniel pegou o elevador dele. Viva São Paulo! Tá embaixo. Exatamente, minha amiga Fernanda Maia. Vamos explicar o que aconteceu exatamente. A gente estava na arquibancada e o pessoal da Conmebol chegou e disse: senhor, por favor, não pode ficar aqui agora que vai ter mais um teste de segurança. Toda hora é teste de segurança, isolamento para lá, isolamento para cá, monta isso, desmonta aquilo. Quer ver? A gente tem inclusive uma reportagem sobre isso, sobre esse monta, desmonta, entra, sai, tranca a porta, fecha a porta. E a gente veio pro gramado e agora você vê a reportagem. Uma final abençoada no templo sagrado do futebol brasileiro. O velho estádio deu lugar a uma nova arena moderna que já se acostumou com grandes espetáculos, Copa do Mundo, Olimpíada, mas desta vez tem um componente muito especial. É uma final brasileira da maior competição das Américas. Os últimos ajustes no palco. O campo precisa ficar em perfeito estado. Há 15 dias, a Conmebol vem preparando o cenário com todo cuidado.
A gente vai ter aqui o controle de temperatura, as pessoas vão ter que lavar a mão para poder entrar no estádio. O próprio Maracanã já está preparado com totem de álcool gel, né? Os banheiros também estão todos asseados, tudo certinho. Serão cerca de 5.000 privilegiados, entre profissionais e convidados. Grandes momentos foram vividos aqui no Maracanã. E este vai ser mais um. Inclusive, palmeirenses e santistas têm boas histórias para contar deste campo, no Velho Maraca, patrimônio do Brasil. A Copa Rio, o maior orgulho palmeirense, foi conquistada em 51 contra a Juventus da Itália, diante de 100.000 torcedores. O Palmeiras reivindica junto à FIFA ser o primeiro Mundial de Clubes. Entrou no Maracanã até com a bandeira do Brasil no peito e representou como nunca o futebol brasileiro na primeira conquista intercontinental do futebol nacional, a Copa Rio de 51. Uma década depois, foi a vez do Santos brilhar. Bicampeão mundial, em cima do Benfica de Portugal e do Milan da Itália. O time de Pelé e Pepe era imbatível. O Santos não tinha uma grande torcida em São Paulo e nós tínhamos ao nosso lado a torcida carioca que realmente torcia para o Santos Futebol Clube. E lá vão eles, palmeirenses e santistas. A cidade maravilhosa abre seus braços para ver o novo campeão. Assim, os bagulhos. Foi falado aí no VT, na reportagem do nosso querido André Galvão, foi falado do título mundial que o Palmeiras reivindica como sendo dele, a Copa Rio de 1951. Quem ganhou a Copa Rio de 1952 aqui nesse estádio, no Maracanã, foi o Fluminense. Portanto, o Fluminense é campeão mundial de 1952. Durmam com essa! E por falar em Fluminense, a notícia não é muito boa para a torcida tricolor. Marcos Paulo, joia da base, está deixando do clube. Amore, vamos ver. O futuro de Marcos Paulo do Fluminense foi definido e esse destino é longe das Laranjeiras. O jovem atacante de apenas 19 anos, cria do tricolor, se acertou com o Atlético de Madrid da Espanha e vai deixar o clube sem custos para a transferência no fim de junho, quando se encerra seu vínculo. O atleta já assinou um pré-contrato de 5 anos com o clube espanhol. Um mecanismo da FIFA pouco conhecido vai garantir algum dinheiro para o Fluminense. Esse mecanismo se chama compensação por treinamento. O tricolor terá direito a cerca de 500 mil euros, aproximadamente 3 milhões de reais. Porém, esse valor é bem abaixo dos 10 milhões de euros que a diretoria esperava conseguir com a venda do jogador. Marcos Paulo também recebeu sondagens de clubes da França e Rússia, além do Parma e da Inter de Milão da Itália. Na última semana, o jogador já havia começado a seguir o Atlético de Madrid nas redes sociais. Considerado uma das maiores joias de Xerém, o atacante sempre foi visto como potencial maior venda da história do clube. Seu primeiro contrato profissional com o Fluminense foi assinado em julho de 2018, ainda defendendo o Sub-17. Pois é, mais uma vez o Fluminense revela um bom jogador e mais uma vez o Fluminense vende muito mal um bom jogador revelado em Xerém, assim como aconteceu com o Evanilson esse ano, que o Fluminense também vende a preço de banana. É a lógica torta do Fluminense e da administração Xerém. Você revela jogadores em Xerém, vende os caras por qualquer dinheiro para pagar em dia o Danilo Barcelos e o Egídio. Fernanda Maia, eu gostaria de saber, na sua opinião, por que é tão diferente o modelo de negociação do Flamengo e do Fluminense? O Flamengo está fazendo dinheiro aí com o Lincoln, com o garoto que estava lá no Fortaleza, vai fazer dinheiro com o Everton Ribeiro, com o Rodinei que está emprestado, com o Pires da Mota, e aí o Fluminense revela todo ano um monte de gente boa de bola e vende a preço de banana para botar em campo o Danilo Barcelos, o Egídio, o Julião. Dani, infelizmente o Fluminense não é a exceção. Quem é a exceção é o Flamengo. Se a gente olhar Botafogo, Vasco e o Fluminense, os três fazem as mesmas coisas. É porque tem o Pires na mão, né, o Pedro Certeza? Estão pedindo dinheiro porque estão desesperados. E às vezes o desespero faz isso. Às vezes o Pires nem na mão, né, Fernandinho? Às vezes você vende o Pires, né? 20 milhões. Eu da Mota. Põe na mão mesmo, como se o Pirizinho de mão aqui, ó.
Ô Pedro, esse assunto é polêmico pelo seguinte, tem o torcedor que acha que o jogador que faz isso é ingrato. Para você que não entende, quando o contrato vai se encerrar, 6 meses antes, se não existir uma negociação, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time e sair de graça, tá? Assim também quando acontece, quando o jogador está com o salário atrasado mais de 3 meses por direitos trabalhistas, ele pode ir embora de forma gratuita também. E aí, todos esses dois casos, Pedro Certeza, quando acontece, muita parte da torcida fala que é ingratidão. Marcos Paulo foi revelado pelo Fluminense, viveu por ali e sair de forma de graça. E aí tem o outro lado também, Pedro, da torcida, que olha esse lado que o Daniel citou, que é, eles vão deixando a negociação para lá, não vão conversando, não valorizam o menino, mas vão aumentando o salário dos outros jogadores mais cascudos, que às vezes não servem tanto quanto o menino. Você é de que lado? Você acha que o jogador é ingrato, Pedro, ou você acha que é uma culpa do clube? Eu acho que é culpa completa da diretoria. Você não tem como botar essa pressão no moleque. Cara, você imagina que ele não é jogador, imagina que ele é engenheiro. Vê uma empresa que é super estruturada, vai pagar ele um dinheiro infinitamente maior, fala assim, cara, só o seguinte, como você acertou aí com a sua empresa que você está agora, vem pra cá, que a gente vai cuidar melhor de você e tudo mais. Se nessa primeira empresa dele, no caso que é o Fluminense, nessa metáfora toda, fala assim, cara, olha só, renova comigo mais um tempo, eu te dou um aumento salarial, eu te prometo vender, eu prometo uma venda boa, você vai ganhar uma porcentagem em cima, só que a gente precisa vender você em vez de oferecer você de graça. O jogador não ia falar não, pô, entendeu? Eu acho que se tivesse uma negociata, não começasse agora, que ele explodiu, mas começasse lá atrás, em vez de o Fluminense falar com ele em 2020, falasse com ele em 2017, cara, você tem potencial, vamos aumentar aqui, eu te dou um salário maior, a gente vai fazer isso aqui daqui a 2 anos, sempre com um olhar de 2 anos para frente, obviamente que o jogador não vai falar não. Isso é o planejamento, né, Cazé? Eu acho que a culpa do clube, Fernandinha, como você falou, aconteceu algo semelhante com o Flamengo, com o Renier. O Renier não queria renovar com o Flamengo vendeu o Renier por uma quantidade de dinheiro absurda, não tanto quanto esperavam, mas ainda assim uma quantidade absurda. Caberia ao Fluminense perceber todas as possibilidades, Fernandinho, você tem que se cercar de tudo. Você tem que cercar de tudo, cara, porque futebol a gente sabe como é que é. A gente trabalha muito tempo com isso. É muita malandragem, cara. Não é só do jogador, tem empresário e tudo mais. E a grande realidade, antes de a gente passar para o Daniel, é a seguinte. Hoje em dia, infelizmente, Fernandinha, é uma vitrine maior você ser um fracasso no Flamengo do que um sucesso nos outros clubes do Rio de Janeiro. Então, não tem o que fazer. O Lincoln vai ser mais caro, o Pires da Mota vai ser mais caro, porque é o Flamengo. O Flamengo meio que virou o casamento. Você já viu, Daniel, quando você vai fazer uma festa de casamento, o docinho da festa de casamento custa 100. O docinho do churrasco, que é o mesmo, custa 1. É uma supervalorização nas festas de casamento, Daniel, que hoje é o Flamengo. Mas eles têm mérito nisso. E se você for olhar, o brigadeiro é o mesmo, né? Brigadeiro é brigadeiro em qualquer lugar do mundo, doce inventado no Brasil, diga-se de passagem. Agora, o que muda é a forminha, né? Um tem a forminha dourada, o outro, tu pega lá, tá meio amassado, foi a tia que trouxe, deixou a cerveja cair em cima. É o do churrasco. A gente nem come brigadeiro, né? O do casamento é o casamento. Esse é o problema. Pois é, mas olha só, gente, o negócio é o seguinte. O Campeonato Carioca já está rolando, né? A primeira fase ou seletiva que garante vaga de um dos 6 clubes que estão disputando essa primeira fase aí para a segunda fase do campeonato. E ontem teve rodada, o Nova Iguaçu continua na liderança, o América venceu a primeira, aleluia! É o vice-líder, vamos ver os gols aí. Na seletiva do Campeonato Carioca, a Cabofriense venceu o Sampaio Corrêa por 1-0. Feitosa garantiu a vitória. O resultado colocou o tricolor praiano na segunda posição com 7 pontos. Já o Sampaio tem 4 pontos na 5ª posição. Com um gol de Luan Lúcio, o Nova Iguaçu venceu o Americano por 1-0. O time da Baixada segue na liderança com 10 pontos, enquanto o Americano estacionou nos 4, na 4ª posição. O América conquistou sua primeira vitória ao bater o Friburguense por 2-1. Alemão e Jonathan, que marcou contra, fizeram para o Mecão. Jefferson balançou a rede para o time da casa. Com o resultado, o América subiu para a 3ª posição com 6 pontos. Já o Frisão segue na lanterna com apenas 1 ponto ganho.
Vamos reagir, minha cabofriense. Olha só, vamos mostrar mais uma vez. Nós estamos aqui bem do ladinho do gramado, não estamos pisando na grama. Se eu botar o pé na grama, vão vir uns 40 seguranças da Conmebol para me tirar dali, como se precisasse, né? Basta um e pedir com educação. Mas enfim, a gente está aqui nessa área aqui de grama sintética, próxima aos bancos aqui dos jogadores reservas. A gente tentou ir lá no banco de reservas, mas aí ganhou uma broncona do cara da Conmebol, porque eles estão fazendo as marcações, eles estão pintando a área técnica. E eu enfiei o pé na tinta, minha amiga Fernanda Maia, já comecei fazendo coisa errada. Então, agora, com exclusividade, na TV brasileira nesse momento, a gente mostra o gramado do Maracanã. Eles têm redes novas, hein? Não é aquela rede formato véu da noiva do Maracanã, não. É a rede quadradona que lembra o Pacaembu, que lembra o Morumbi, que é no padrão das competições internacionais, né? Tiraram o véu da noiva para botar essa rede, minha amiga Fernanda Maia. Fernanda Maia, vamos lá, eu fiz uma pergunta mais cedo ao Theo José e ele falou que vai dar Rony Rústico. No duelo Rony Rústico e Di Marinho, que inclusive deu uma entrevista agora de manhã, o Marinho disse que adora esse apelido, Di Marinho. Quem leva melhor, Fernandinha? Olha, posso falar pra você, Daniel? O Marinho. Eu gosto tanto do Marinho. Eu acho que ele é um jogador que mostra a superação de como ele surgiu no futebol, de como ele cresceu no futebol. E ele ser um cara tão midiático, um cara tão espontâneo, e eu gosto disso, eu sempre falo pra vocês aqui que eu adoro aquelas declarações da década de 90, eu amo esse tipo de futebol, e o Marinho representa um pouco isso, essa coisa do espontâneo, né? Hoje em dia o futebol é o assessor, não pode falar, marca entrevista e blá, 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 blá. E o Marinho é espontâneo. Ele começou a tentar apagar um pouco isso para mostrar mais o seu futebol. E eu até, Pedro, encontro isso como um pouco de preconceito das pessoas, de acharem que só porque ele dá uma entrevista um pouco mais sincera, ele não pode ser capaz de ser o melhor jogador da América Latina? Claro que pode, Pedro. Então, assim, eu acho que o Marinho, ele mostra muito isso. E o Santos também, com todas as dificuldades, né, Pedro, que está passando nessa temporada financeiras, né? Isso acontece, eu estava pensando esses dias, com ex-jogadores também. O Aloysio Chulapa, o Chula, que agora ele bebe pra caramba, todo mundo, ele é o folclore, mas o Chulapa jogava pra caramba. Verdade. Jogava muito. A craque, campeão mundial com o São Paulo, passe absurdo. Enfim, o Marinho tá sofrendo isso jogando bola, o que é ruim. Porque ele aparece pro Brasil primeiro como o cara que deu aquela entrevista lá pelo Ceará, do que o Marinho craque. Foi ali que ele teve o boom. Que ele deu uma entrevista engraçadinha, ele não sabia que tinha tomado um cartão, e aí ele falou um palavrão que eu não vou repetir aqui, mas foi ali que apareceu primeiro por isso. E aí depois a gente viu, rapaz, não é que esse maluco joga pra caramba, ele tá com o cabelo colorido também, muito doido lá, então ele teve um trabalho aí pra tirar essa imagem dele de brincalhão e mostrar que ele é craque. Ele já deu uma entrevista falando, pô, vocês ficam falando aí dos meus memes, mas eu jogo pra caramba também, me falou com essa palavra. O baralho, jogou baralho. Exatamente. E de fato ele, pra mim, é o grande jogador do Brasil nesse ano. Pode ter uma discussão ali, porque se ele é o melhor ou não, de fato, mas ele é o jogador do Brasil nessa temporada. Marinho. Mas o Thiago Galhardo jogou mais naquele momento. O Marinho é o jogador do Brasil nessa temporada. E ponto final. Casimiro, outro dia a gente falou aqui do sucesso do Cano e a questão de como ele se destaca mesmo com pouca munição, enfim, como ele tem qualidade. Eu coloquei ele como o melhor centroavante do Brasil hoje, continuo achando, mas eu elenco o Marinho hoje como o melhor jogador de futebol, independentemente de ser goleiro, lateral direito, de ser zagueiro. O Marinho, para mim, hoje, como acho que para o Pedro também, como ele acabou de falar, é o que mais brilha, é o que mais entrega. Você também acha isso, Casimiro? Acho, concordo. O Marinho, existem alguns jogadores que, infelizmente, vão carregar alguns estigmas durante a carreira. A gente viu o fim de carreira, por exemplo, do David aqui no Flamengo, que ele ficou conhecido até hoje como um perdedor de gols, o inacreditável Futebol Clube. E o David, por onde passou na sua carreira, foi artilheiro em todos os lugares. Ele fez o do Cruzeiro 2003, esquece. Foi artilheiro no Cruzeiro, foi artilheiro no Fenerbahçe, foi artilheiro na seleção, foi artilheiro em todos os lugares. E ficou conhecido como um cara que perde gol. Nunca foi assim na carreira dele. O Marinho vai carregar isso de ser o engraçado, de ser o minimíssimo aleatório, de ser o sabia não. Ele fez um golaço contra o Botafogo e ninguém falava do golaço. Falava só do Minimis, o Maurinho. Então, assim, o nível dele foi muito elevado, ele elevou muito a qualidade de jogo dele. Esse ano ele tá jogando demais.
ele desativou as redes sociais, Fernandinha. Isso é o que o LeBron James, astro do basquete americano, faz, que é sair das redes sociais para focar nas finais, na final. Que legal. E ele fez isso. Se você procurar o Marinho no Instagram, você não vai achar. Tá focado para a final e eu acho que ele vai ser o destaque da final. Então, Dani, 3-0 pro Di Maria aqui, hein? Olha só, tem coisas que entristecem o sujeito. Por favor, música triste. Eu fico triste com certas coisas. Vou até tirar o óculos. O Marinho... Vou até sentar no chão aqui. O Marinho... Olha o chão que tá o Marinho vai sujar a casa, cria das divisões de base do Fluminense. O Marinho foi dispensado do Fluminense. Gente, pega uma água pro Daniel. O Marinho não renovou o contrato com o Fluminense. Mal, chama o intervalo aí, vai pro intervalo. Mais o Marinho. Tadinho, né? Estamos de volta trazendo uma informação da maior importância para todo o público, menos para o Nenê. O Nenê do Fluminense, por favor, não pode ver isso. Gente, o Magno Alves, vocês lembram dele? Magno Alves está com 45 anos e acertou com Caucaia do Ceará. Vai jogar a sua 28ª temporada aos 45 anos. E aí eu fico com medo do Nenê resolver seguir por esse mesmo caminho. Fernandinha Maia, lembra de Magno Alves? Claro que lembro. E olha, ele que tá querendo superar Paulo Baier, né, Casimiro? Ele Caramba. tá querendo... Tem que jogar só mais de 46 anos. Só. Eu tô procurando aqui, ó. Tem um jogador no Japão, o Miura. Kazuyoshi Miura. Ele joga hoje no Yokohama FC. Ele é o jogador mais velho que atua no mundo. Sabe quantos anos ele tem, Fernandinha? Quantos? 53 anos. Que isso, gente? Ele joga no Japão. E tu quer mais uma informação? Qual? Vai falando na final, em 86 e em 87, ele jogou no Santos e no Palmeiras. Qual é essa informação? Eu não era nem nascida, Pedro. Pois é. 83, que atualmente ele é só 10 anos mais novo que o Nenê, né? Só isso. Ai, Só 10 anos mais novo que o Nenê. Pedro Certeiro. E o Magno, que é bem conhecido pela torcida do Fluminense, diz que no ataque desse time dele aí, Pedro, tem um garoto que joga com ele que tem a idade do filho dele. Fernanda, em 2016, o Magno Alves era o jogador em atividade com mais gol no mundo. Ponto final. Então, mais que Messi, mais que CR7, mais que todo mundo. Aí passaram por cima. Realmente. Mas, pô, no top 10 ele tá, não é possível. Ele tá. O Igor deve estar ali. Será que ele não é o mais ainda, não, gente? Não, porque se ele ainda tá jogando... Mas é porque o CR7 fez mais gol, né? Tem jeito. Eu tô no time do Magno Alves, o Daniel Pena Firme. CR7. Olha só, minha amiga Fernanda Maia, está acabando, lamentavelmente, o nosso tempo. Vamos aos destaques finais, rapidinho para cada um. Vamos começar com o Cazé. Vamos lá, Cazé. O meu destaque final não tem como ser diferente. Eu vou falar da Libertadores, cara. O clima tá... Eu tô no clima de Libertadores, muita gente falando que não tá sentindo aquele clima. É porque não tá no SBT, porque não é possível, cara. Tá chegando a final, eu tô ansioso demais. Sabe por que tá falando isso, Casimiro? Corintianos e São Paulinos. É verdade. São eles que estão sabotando os caras. É verdade. Cara, eu tô bem ansioso pra essa final aí, cara. Eu tô bem ansioso. Vai ser sensacional. Destaque final, Pedro e Fernanda. Cara, eu também queria falar da Libertadores, lembrar que, cara, se o Palmeiras ganhar, a gente sempre fala, o Flamengo que ganhou em 2019 foi o Flamengo do Jorge Jesus. Cara, a gente tá falando do Marinho, eu acho que se o Santos ganhar, é o Santos do Marinho que é campeão. É ponto final. Pode ser até o Palmeiras do Abel Ferreira, coisa e tal. Palmeiras tá até da Crefisa, a gente não sabe. Também, né? Mas eu acho que é o Santos do Marinho. Se tem que personificação do Santos hoje é o Marinho. E, pô, tomara que seja um grande... Vai ser um jogaço absurdo. A gente aqui vai ter uma edição super especial no sábado, essa final que acontece sábado, aqui na tela do SBT às 5 horas da tarde. Só a gente traz esse Maracanã lindo, que é o palco da final. Pela primeira vez na história dessa competição tão bonita que é a Libertadores, vai ser um jogo único e num palco muito aleatório, independentemente dos finalistas, que no caso aí Palmeiras e Santos vão jogar no Maracanã. O nosso Palácio do Futebol, como bons cariocas, vamos recebê-los muito bem. E vamos também passar limpo esse jogo amanhã e também no sábado com muita emoção. Fernanda, antes disso, o Neymar tuitou há 1 minuto. Vamos de
sinceridade. Galera do mimimi preocupado que meu vídeo... Ele enviou um vídeo falando que vai torcer pro Santos. Aí ele falou, galera falando que eu era palmeirense. Aí ele tweetou agora, eu era até ir pro Santos com 12 anos. Depois me apaixonei pelo Santos e virei muito fã. Santos me deu oportunidade de estar onde eu tô, sempre serei grato, vai pra cima dele, Santos, sou peixão. E manter um palavrão muito bizarro bem. aqui. Esse aí é o Neymar, essa é a Libertadores, com uma grande rivalidade. E esse aí é o Maracanã, né, meu Daniel? E amanhã a gente volta, não é isso? Amanhã a gente volta, minha amiga Fernanda Maia daqui, direto do palco dessa grande final da Libertadores que a SBT transmite com exclusividade em TV aberta para todo o Brasil. Um show no gramado, um show de transmissão. Falar em gramado, não terminar mostrando o gramado. Eu também quero mostrar as imagens da taça que já está em terras cariocas, a taça da Libertadores da América, que inclusive recebeu a bênção lá no Cristo Redentor. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pelo apoio, pela ajuda aí no programa de hoje. Amanhã tem mais aqui direto do Maracanã com um esquenta maravilhoso pra final. É o SBT Esporte Rio dando show de cobertura como sempre. Sábado tem programa especial, mas amanhã tem programa também e é sempre muito especial estar com vocês. Valeu, gente!